Salve, salve para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, o canal Longevincast. Começando mais um podcast para falar sobre saúde. E mais uma vez para falar sobre saúde está eu, Denis Bastos, e aqui o meu grande amigo Alan Herbert. Tudo bom, Alan? Tudo bem, Denis? Boa noite, pessoal. Boa noite, Denis. Boa noite, Silas. Boa noite, Jonatas. Boa noite, pessoal de Hoje casa. é. Hoje é um dia Hoje. especial. Mais um Longevincast com um assunto muito especial. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixa o like pra gente nesse vídeo que você vai assistir agora. E aí a gente vai começar a falar sobre implantes hormonais e não hormonais subcutâneos. Tudo o que você precisa saber. E se já que você precisa saber, afinal de contas, Alan, o que são implantes subcutâneos hormonais e não hormonais? Bom, antes de falar nesse conceito, Denis, é interessante porque o nosso Longevincast é o código secreto da vida longa. E a gente fala tudo sobre vida longa. Bom, nós trabalhamos, a nossa base é 4 pilares. O primeiro pilar é saúde. Tudo que a gente fala tem relação com saúde. Mas o segundo pilar tem um fator muito interessante com o tema que nós vamos abordar hoje, que é energia, é alta performance. Então, toda vez que a gente fala em implante hormonal, implante subcutâneo hormonal ou não hormonal, a gente fala são pequenos cilindros, são pequenos bastonetes. Eu digo assim, que é semelhante a um grãozinho de arroz que a gente coloca ali debaixo da pele, normalmente na gordura da pele, que fica embaixo da pele. Normalmente se o faz no abdômen, ou principalmente que a gente utiliza é o glúteo. Coloca ali e constantemente, né, fica sendo lançado de acordo com cada paciente, cada pessoa, o que seria o necessário daquela substância diariamente vai ser lançada na corrente sanguínea. Né? São hormônios como a testosterona, como a progesterona, como o estradiol, melatonina, e não hormônios também, não hormonais, como o NAD, o NAC, né? A N-acetilcisteína, a, o resveratrol, que é uma substância anti-envelhecimento já consagrada também, e algumas vitaminas que a gente faz, como o B12 também. Então, na verdade, pode ser usado os hormônios e aquelas substâncias que não são hormônios. Agora, como é que acontece essa passagem desses bastõezinhos para o organismo? Como é que é? Uma liberação? Isso vai liberando lentamente ou, digamos, popularmente falando, vai dissolvendo aos poucos e liberando a substância no corpo? É usada, Denise, uma matriz biodegradável que lança aos poucos, né, lentamente, mas constantemente, o produto, seria o princípio ativo, de forma previsível, tá? Porque antes de você colocar o implante, você tem que fazer todo um estudo do paciente para saber se aquela dosagem é suficiente para ele. E é interessante que ela é possível a gente controlar através dessa prévia, o que seria o ótimo para cada paciente. Né? Então, seria uma forma segura se você usar hormônios que a gente chama de isomoleculares, né? Fazer um estudo prévio para saber se aquela concentração é suficiente para aquela pessoa, né? E sendo feito por pessoas habilitadas, isso aí tem uma segurança e um resultado muito bom. Agora, quais são as indicações desses implantes hormonais? Quem é o paciente que é um candidato que seria bom para fazer esse tipo de procedimento, esse implante hormonal? Denis, a maior procura de uma clínica, por exemplo, de medicina integrativa, ou que trabalha com esse tipo de abordagem, é performance. A pessoa quer energia, a pessoa quer performance, a pessoa se queixa de fadiga. E é, se você tem interesse em melhorar sua performance, melhorar seu libido, melhorar seu desempenho, melhorar sua memória, melhorar o exercício físico, atividade física, né, o seu desempenho na academia, é a principal indicação dos implantes. Interessante, Denis, que o implante ele não é para hipertrofia. Tem gente que pensa, eu vou colocar o implante é para ganhar massa magra. Não, a massa magra, a definição corporal é consequência, porque você tem mais energia. Mas ela melhora outros aspectos também, Denis. Por exemplo, além de libido, ela melhora a questão da predominância estrogênica, do paciente que tem endometriose, a pessoa que está numa menopausa, uma menopausa precoce. A gente sabe que tem duas coisas que estão relacionadas com energia. Uma é hormônio. O hormônio tem uma relação direta com energia. Você castra um animal, ele não tem vontade nem de latir, ele perde energia, ele perde performance. A outra coisa é mitocôndria.
Então, a otimização mitocondrial, né, isso ajuda muito no processo de ganho de performance. Então, a gente utiliza o NAD, que é 90% da energia que a nossa mitocôndria produz, depende do NAD. E outras coisas, como vitamina B12, como resveratrol, que potencializa a ação da mitocôndria. Muitas coisas que a gente pode utilizar que melhora a função mitocondrial. Mas, assim, em termos de doença, endometriose, adenomiose, TPM, né? Lipedema é muito bom também, né? Não cura, não trata, mas melhora bastante lipedema, porque a gente sabe que lipedema é multiprofissional, é multifatorial e depende também de uma abordagem multiprofissional. Então, mas basicamente, os implantes hormonais é para quem quer ter disposição, melhora a performance, porque a gente atua exatamente nos dois fatores: mitocôndria, que é a nossa usina produtora de energia, e reposição hormonal. E os implantes não hormonais? Eles estão nessa leva também, como você falou aí, para atuar, para melhorar a mitocôndria, para melhorar performance e outras coisas também? Olha, dos implantes não hormonais, vamos colocar a coenzima Q10, é muito bom implantar, é uma absorção muito boa. O NAD, como eu falei, quando você coloca NAD e coenzima Q10, é energia pura, você está potencializando a ação mitocondrial. Mas você pode usar, por exemplo, resveratrol, se você quer uma função mais de proteção mitocondrial, de proteção celular, de rejuvenescimento, de envelhecimento saudável, de medida antioxidante. Se você quiser, por exemplo, uma medida mais anti-inflamatória, eu sugiro que você coloque a cúrcuma, né? A curcumina. Então, a curcumina, não existe nada mais anti-inflamatório do ponto de vista de fitoterapia do que a curcumina. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer com a ação anti-inflamatória, com a ação antioxidante e com a melhora da imunidade, Denis. Interessante porque o leque é bem aberto, né? Não é só a questão hormonal. Você pode abrir o leque para outras substâncias que vão melhorar muita coisa também no organismo. Agora, você faz o implante, aquela substância vai sendo liberada constantemente e durante quanto tempo? Depende da formulação, né? Ou seja, do que você vai implantar, e depende também do metabolismo do paciente. Varia em torno de 3 a 12 meses. Por exemplo, no rótulo do implante hormonal, por exemplo, ele estava dizendo que, por exemplo, um estradiol, ele tem uma absorção de 5 a 6 meses. Mas o que a gente vê em pessoas 60 a mais é que eles mantêm um resultado, né, mantêm uma performance de todos os implantes que a gente faz em até 9 meses, Denis. Mas existem implantes que têm uma validade, ou seja, tem uma vida média, uma absorção até 12 meses. Então, varia de 3 a 12 meses, em média. Interessante porque é um tempo considerável, né? Que a pessoa vai ter ali usufruindo dos efeitos, né, desse tipo de implante. E falando no implante, esse procedimento, eu estava falando agora, né, que você pode fazer na nádega, no abdômen. É doloroso na hora de aplicar? Como é que se faz esse processo lá na hora de colocar o implante? Denis, com a experiência que a gente tem com cirurgia geral, né, cirurgias maiores, cirurgias complexas, o implante hormonal é um procedimento simples. É um procedimento simples, fácil de fazer e com baixa complicação. Então é um corte minúsculo que a gente faz, é um corte de menos de meio centímetro que a gente faz normalmente na nádega. Normalmente na nádega, num local mais escondido, num local que não aparece. Normalmente no local ali onde passa a calcinha e some. A gente faz uma anestesia local, faz um anestésico normalmente com vasoconstritor, ou seja, com adrenalina, para não ter hematoma, que é uma das complicações, e graças a Deus a gente tem quase nada de hematoma. E a gente faz a introdução utilizando um dispositivo que é chama de trocárter, que é um dispositivo que a gente vai colocando os implantes ali no bumbum, na parte da gordura, com todo o cuidado e todo o respeito da anatomia também, né, para ser de forma segura. E uma das coisas que a gente vê, nos primeiros 24 horas, o paciente realmente tem uma queixa. Fica dolorido no local, fica endurecido, alguns pacientes ficam ansiosos com essa situação, mas a gente já percebe que 48 horas, 72 horas já some tudo. E às vezes um calor local ou um gelo local, se for um processo mais inicial, um gelo local,
ou um calor local depois, resolve na maioria das vezes sem uso de antibiótico. Nunca precisamos usar antibiótico nesses casos, Denis. Excelente. E agora você estava comentando agora que pode levar de 3 meses até 12 meses, né? Mas e se nesse percurso houver alguma intercorrência e houver a necessidade de reverter? É possível, então, pegar o implante e reverter? Ser reversível esse implante? Sim, é possível. Dá trabalho, né? Mas como eu falei para você, para cirurgião, qualquer procedimento não é trabalhoso. A gente faz cirurgias complexas, isso não é trabalhoso. Mas é reversível, sim. Denis, graças a Deus não precisamos utilizar ter que retirar, né, o dissabor de ter que retirar um pellet desse aí. Mas dá trabalho, mas é possível reverter sim, é preciso retirar, possível retirar. Isso já deixa uma certa comodidade, tranquiliza mais, né? Agora, quais os principais hormônios que são usados, por exemplo, nos implantes do sexo feminino? A mulher, ela tem uma necessidade hormonal muito maior do que o homem. Por exemplo, a mulher, vamos pensar a mulher na menopausa, ela tem que fazer estradiol. Sempre que você for fazer estradiol, nunca fazer isolado, porque ele tem uma chance de transformar numa estrona, que é uma outro hormônio que é cancerígeno. Então você tem que fazer sempre com estriol. Normalmente a gente faz também a progesterona. Lembrando que a progesterona subcutânea, ela não influencia no sono, nos benefícios do sono, como a progesterona sublingual. A progesterona sublingual, feita à noite antes de dormir, ela tem um papel de estimular o GABA, que atua exatamente, é uma substância, é o neuroinibidor que atua melhorando a segunda fase do sono, que é a partir das 3 da manhã. Então, estradiol, estriol, progesterona, testosterona, na mulher, vai muito bem. Claro que tudo em dosagem pequena. Eu gosto de fazer em mulheres que estão com cortisol baixo. O cortisol, a hidrocortisona, a isomolecular, vai muito bem numa dosagem legal. Então, são os principais hormônios que a gente usa. Gestrinona já é um hormônio que não é isomolecular, mas ele age muito bem, por exemplo, como fator melhorar a síndrome da predominância estrogênica, a endometriose, o lipedema. Ele tem uma ação. Ele foi mal colocado, né, ou mal divulgado como chip da beleza. Não é muito bem assim. Eu digo que os implantes eles atuam como se fosse um efeito comitiva. O que é efeito comitiva? Não é só um que vai fazer o efeito, são um pouquinho de cada, né? É como se nós aqui resolvêssemos fazer alguma obra. Eu sei, eu sou perito numa coisa, você é perito numa coisa, o Silas é perito noutra coisa, o Jonathan é perito noutra coisa. Então, cada um, na hora que se une as forças, a gente tem o efeito comitiva, ou seja, vai ser uma obra, um bolo, de repente, mas cada um fez a sua missão ali, o que faz de melhor. Então, os implantes, eles atuam exatamente assim. Um pouquinho de cada coisa vai fazer a sua função, que vai dar um resultado muito legal. Mas esses são os hormônios mais utilizados. Todos esses que eu falei, né? Mas eu vou colocar ali mais a melatonina. Pode colocar o hormônio D, que é a vitamina D? Pode ser colocado também, de acordo com a necessidade da pessoa. Agora, falando sobre o sexo masculino, é vantagem no sexo masculino fazer o implante hormonal? E o que se usaria? É o menos procurado, mas ficou muito famoso agora, Denis, desde do ano passado, quando o Bolsonaro falou que ele, né, ele melhorava a performance dele, porque a mulher dele é mais jovem do que ele, com os implantes. Então é possível colocar, né? Então utilizando, só que o diferente da mulher que precisa de muitos hormônios para ter aquele desempenho, né, performance legal, o homem basicamente precisa de um hormônio, a testosterona, uma dosagem bem maior do que a mulher usa exatamente, né? Pela quantidade de receptores que ele tem, mas não é só isso. Se tem cortisol baixo, a gente usa hidrocortisona. A gente pode fazer, por exemplo, o anastrozol, né? Como, tipo assim, melhorar aquele efeito de aromatização, diminuir DHT, diminuir uma série de coisas também que o anastrozol melhora para proteção da próstata. Mas normalmente a gente não usa testosterona, a gente usa hidrocortisona. E podemos usar a vitamina D, que é o hormônio D. Podemos usar a melatonina, que vai muito legal. Agora, não hormonal, a gente pode usar o NAD. Eu nunca abro mão do NAD. O NAD, por experiência, o NAD, como derivado da vitamina B3, não é hormônio, tem um efeito de produção de energia muito interessante. Já tivemos casos que não colocamos NAD
e o resultado de performance não foi o mesmo, né? Mas você pode colocar, como eu falei, o NAC, que é um derivado da glutationa, que é um dos maiores antioxidantes protetores do nosso corpo, né? Imagine colocar o NAC ali com proteção para proteger o processo de envelhecimento, evitar estresse oxidativo, tem ação anti-inflamatória também, a coenzima Q10. Então, tudo isso é possível, mas do ponto de vista hormonal, eu gosto de fazer a testosterona no homem. Se ele tem problema também, além da testosterona, como eu falei, a hidrocortisona, mas não hormonal. Uma das coisas interessantes que eu gosto de fazer no homem, principalmente se ele tem queda do libido, Denis, é a tadalafila. Vai muito legal no implante, o resultado é muito legal. Então, fosse, por exemplo, colocar no homem que tem queda do libido, eu gosto da testosterona, eu gosto da hidrocortisona, simples dosagem fisiológica, não é nada para ganho de massa magra, é performance. Eu gosto da tadalafila, eu gosto do NAD, vai muito bem, o NAD vai muito legal. Eu colocaria mais ali um resveratrol. Lembrando, Denis, que o resveratrol, ele compete com a aromatase no sítio de atuação, ou seja, ele é um inibidor da aromatase, porque a aromatase ela promove o quê? Baixa de testosterona, aumento de estrogênio e tem uma ação o quê? Tanto de hiperplasia prostática, mas sobretudo tem relação com câncer de próstata, né? Então o resveratrol tem essa situação, tem principalmente essa condição de proteger a próstata, principalmente contra o câncer de próstata. Já que tu estava falando com relação a isso, toda substância, né, são várias substâncias, são várias opções que podem ser usadas, toda substância tem a sua porcentagem de efeito colateral. Como é que fica essa questão? Efeitos colaterais dessas substâncias de implantes hormonais e não hormonais? Bom, os efeitos colaterais que a gente pode ver, oleosidade, aumento da oleosidade da pele, a mulher, a gente tem que ter muito cuidado em fazer qualquer tipo de abordagem hormonal na mulher, né? Tem que sempre ser muito criterioso, sempre usando aquela máxima de o mínimo é o máximo, né? Porque é o seguinte, se você errar a mão na mulher, né, na colocação de hormônio, você tem uns efeitos colaterais muito desagradáveis. Aí tem queda de cabelo. Você sabe que tem uma coisa que mais afeta, o que mais irrita a mulher, que mais faz ela, digamos assim, é, ela esquecer, ela esquecer do médico e ela abandonar o tratamento, nunca mais vai te procurar. É queda de cabelo. Queda de Então, a cabelo. mulher não pode ter queda de cabelo. Por isso que o mínimo é o máximo. Então, queda de cabelo, aumento da oleosidade. A gente tem ali também acne, né? A mulher, ela coloca para ter mais performance, aí o rosto fica todo cheio de acne. O corpo fica cheio de acne. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. São os principais fatores relacionados a efeitos colaterais. Agora, por exemplo, tem efeito colateral local, né? Como, por exemplo, o hematoma, que é bem raro, porque a gente coloca com vasoconstritor. Tem, por exemplo, algum edema, infecção, você utilizar produtos ou equipamentos, ou se contaminar mesmo. Por isso que tem que ser feito num local bom, um local de responsabilidade, com pessoas treinadas, utilizando todo o equipamento esterilizado, né, o material tudo estéril, para não ter esse risco, porque a infecção é uma complicação também local. Então, infecção, hematoma, sangramentos, então tudo isso aí são condições, são complicações, mas a longo prazo a gente vê como acne, queda de cabelo e aumento da oleosidade como um dos fatores mais importantes. É interessante. E falando na questão do sexo feminino, daria para substituir com o implante o contraceptivo oral? Sim, Denis, é possível. Então, como uma mulher vem aqui, ó, eu já tenho DIU, já tenho eu uso anticoncepcional, é possível com o implante você ter esse resultado contraceptivo? Sim, é possível. Sobretudo a utilização de gestrinona. A gente usa gestrinona, que é uma progesterona sintética, em até 12 meses você tem um efeito 6 a 12 meses você tem um efeito anticoncepcional. Então é possível. E algumas vezes a gente tem que conversar com a mulher, né, a mulher que vai ser, o paciente que vai ser submetido ao procedimento, que é possível que haja uma interrupção, inclusive, da menstruação. Agora, tem algum paciente que não é candidato ao hormônio, ou seja, aquele que é contraindicado, teria de contraindicação com relação aos implantes hormonais e não hormonais? Vamos colocar assim, Denis. Pessoa muito jovem,
uma adolescente, não tem indicação. Os implantes é para quem tem 30 a mais, né? Aquela pessoa que já tem queda de energia, é 30 a mais, 35 a mais, 40 a mais, é a pessoa indicada o hormônio. Não quer dizer, quer dizer que uma menina de 20 e poucos anos não pode colocar? Não, até pode, mas eu acho desnecessário, não é uma contraindicação absoluta, mas aqui a gente não coloca. Então, crianças, adolescentes, adulto jovem, não há indicação. Mas contraindicação absoluta, a gestante. Você não vai colocar na gestante, né, Denis? A pessoa que tem um risco, tem uma trombofilia, ou seja, um risco muito grande de uma trombose, né? Tem uma relação. Se você fazer dose fisiológica, que é a dose que a gente faz de hormonal nos implantes, não vai causar esse problema. Mas sabe o que acontece? Tudo que acontecer de ruim, sempre a culpa vai ser do implante. Uma dica, coloca, não, pessoa que tem trombofilia, manda fazer o tratamento. Se o angiologista, o cirurgião vascular, assinar o termo dizendo, ó, não tem nenhum problema, aí você coloca. Outra coisa, a pessoa com câncer, né, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de próstata, né? Então, é bom, por isso que é bom fazer sempre um estudo. Faz ultrassom de próstata, faz ultrassom transvaginal para ver se tem algum problema. Se tem algum espessamento de endométrio, faz a biópsia, vê se tem alguma coisa, porque tudo que acontecer, faz o estudo da mama, mamografia, um ultrassom, sei lá, passa com a mastologista para ver se tem alguma coisa, porque essas dosagens são minúsculas e são bem estudadas, é de proteção inclusive contra o câncer. Mas tudo que acontecer de ruim, a culpa vai ser do implante, tá? Então, nesses casos, pessoas, as mulheres, né, as gestantes, as adolescentes, os adultos jovens, as pessoas com câncer, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, no caso do homem, câncer de próstata, não é bom colocar. Trombofilia, a pessoa que tem a tendência a ter trombose, a não ser que tenha passado por um tratamento com o angiologista e o angiologista tenha assinado, ó, sem risco, pode colocar, seguro. Aí você coloca, se não, deixa quieto, melhor não colocar. Tem uma questão interessante que é as várias formas de administração que você pode ter dos hormônios, né? Você pode administrar via oral, você pode fazer injetável, e agora você tem a questão do implante. Qual é a vantagem, então, para mim optar pelo implante em detrimento da forma oral ou injetável? Eu vou colocar ali, em primeiro lugar, a não passagem hepática. Então, quando você faz via oral, o hormônio ele passa pelo fígado, maltrata o fígado, acaba sendo um remédio que passa pelo fígado e o fígado vai ter que se virar ali para metabolizar. Então, a passagem hepática. Mas, principalmente, Denis, é a comodidade. Há uma estabilidade, mas a comodidade é o fator principal, porque imagina que a pessoa não vai ter que se lembrar para passar o cremezinho todo dia ou para tomar um remédio todo dia, né? A mulher até tolera essas coisas, o homem não tolera tanto assim. Por isso que a gente percebe o aumento da procura de homens querendo colocar o implante. Por causa da comodidade, você fica ali 6, até um pouquinho mais, né? 7, 8, 9 meses com aquele implante, tendo resultado, tendo a performance. Mas eu vou colocar assim que essa liberação lenta, contínua, né? Que oferece, né? Os implantes, aquela comodidade e a não passagem hepática como um fator mais importante no sentido de Ser mais vantajoso. ser mais vantajoso do que as outras vias. E como é que a gente pode escolher? Você falou das várias substâncias, né? Como é que escolher entre os implantes hormonais e não hormonais? Fazer aquele pool. Denis, depende do objetivo de quem procura. Eu sempre digo assim, que o objetivo principal, já falei há pouco, o objetivo principal de quem procura o implante são dois. Primeiro, é energia. Segundo, é melhora do aspecto físico. Só que um tem relação com o outro. Se você tem mais energia, você vai procurar mais academia. Muitas vezes a pessoa abandona a academia por quê? É por falta de tempo? É o que aconteceu? Não, não tem energia. E os implantes, eles têm uma relação direta com mitocôndria e hormônio. Então, melhora a função mitocondrial e melhora digamos assim, a ação dos hormônios, a atuação dos hormônios, né? Ou a função hormonal, que é ativar o metabolismo. Então, na hora que você tem mais energia, você vai mais para a academia. Então, isso gera mais adesão, né? Muito mais adesão, e essa busca exatamente é muito maior. Só que assim,
não é furada você fazer só reposição hormonal. Porque quando você faz reposição hormonal, você não trabalha tanto a mitocôndria. Então é bom associar isso aí os não hormônios, né? Ali o NAD, né? O NAC, que tem vai se transformar em glutationa, que é um dos maiores protetores do nosso corpo. Ali tem o resveratrol, a coenzima Q10. São substâncias que, quando associada a hormônio, tem um efeito maravilhoso, que é o quê? Performance. E se você tem energia, tem performance, você vai ter melhor resultado na academia. Agora, o indivíduo, o paciente, chegou, resolveu optar pela comodidade, como você falou, que é uma das grandes vantagens de fazer o implante. Fazer esse implante, o que ele tem que fazer de exames antes de fazer o procedimento? Denis, toda vez que a gente fala em implante, a gente fala praticamente, é quase sinônimo, mas não é verdade, mas é quase sinônimo a implante hormonal. Então eu sempre digo que o hormônio ele é a cereja do bolo, sabe? O hormônio é a cereja do bolo. Antes de você plantar essa semente, você tem que preparar o terreno, você tem que melhorar a desbiose, ou seja, a questão intestinal, melhorar a inflamação crônica, diminuir o estresse oxidativo, repor alguns nutrientes, né? A gente sempre diz que a célula, que é a nossa unidade básica, ela precisa de duas coisas para ficar feliz e saudável. O que é? Nutrição e limpeza. Ter aquela alta capacidade de eliminar o lixo que forma dentro dela. Então, na hora que você nutre a célula, na hora que você limpa a célula, na hora que você melhora a questão da inflamação crônica, melhora a desbiose intestinal, controla a resistência insulínica, a glicemia, na hora que você melhora as funções hepáticas, porque tudo isso você tem que pesquisar antes. Faz uma prova de função hepática, faz uma prova de função renal, vê como é que está a tireoide, vê como é que está a inflamação crônica, vê como é que está o nível de vitamina D, vê como é que está o PTH, vê como é que está tudo isso aí antes de você fazer o implante. Outra coisa, dá uma estudada nessa próstata, dá uma estudada nesse endométrio, dá uma estudada na mama, vê se está tudo bem. Manda fazer uma mamografia, uma ultrassonografia, no caso um ultrassom transvaginal, qualquer coisa, faz uma ressonância de pelve, né? Faz um preventivo, vê se está tudo certo, vê se tem alguma doença. No caso do homem, faz um ultrassom de próstata, vê se tem alguma coisa. Como eu falei, se tiver alguma suspeita, dá uma recuada. Se está tudo limpo e você fez um perfil hormonal, você analisou o perfil hormonal, ó, está tudo baixo, está tudo legal, merece já uma reposição, o que a gente recomenda? 30 dias. Denis, eu sempre digo assim, até para ser doido tem que ter critério, né? Tem que comer merda, rasgar dinheiro e bater na mãe, não é isso? Cara, como é que tu vai fazer hormônio sem ter critério? Então você tem que limpar esse terreno, preparar esse terreno para poder fazer. E depois de preparado, 30 dias você prepara, o que você vai ter que fazer? Baseado nos exames, faz uma reposição de outra via. Porque o implante hormonal, apesar de ser reversível, meu amigo, para reverter dá um trabalho danado, entendeu? Então, o que você faz? Faz mais um mês ali, um cremezinho, faz o uso local, faz via oral, faz transvaginal, um cremezinho. Vê se o paciente tolera aquela dosagem. O paciente tolerou aquela dosagem, o que você vai fazer? Aí você está apto, né? Já está tudo estudado, está tudo certo, não há nenhuma contraindicação. Você está apto para fazer o quê? Fazer marcar para fazer o implante. Então tem gente que é apavorada, vou colocar um implante, eu não sei o quê. Meu amigo, até para ser doido tem que ter critério, né? Para fazer hormônio também tem que ter critério. Hormônio é a cereja do bolo. Hormônio é a cereja do bolo. Não tem que se apavorar para colocar, não. Tem que estudar, ver se está tudo certo. Exatamente. Então tem que ser criterioso, tem que fazer uma avaliação prévia, tem que vir com uma pessoa que está com uma boa experiência nesse tipo de procedimento. Lembrando que o Instituto Longevité tem esse tipo de procedimento e eles fazem com excelência. E aí a pessoa vem, depois da avaliação, dá para fazer, faz e provavelmente não vai se arrepender. E vai ver que realmente é muito vantajoso, porque a gente ouve muitas pessoas, né? Depois que fizeram, fazendo comentários positivos de que realmente fez muito sentido aquilo que eles resolveram fazer no implante. Esse foi um assunto muito interessante. Foi o podcast de hoje, foi o Longevincast de hoje, falando sobre esses assuntos dos implantes hormonais e não hormonais. E eu acho que a gente conseguiu
esclarecer bastante sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar também. A gente pode, com o tempo, responder depois. Mas esse assunto eu acho que foi muito interessante, não foi, Alan? Exatamente. É bom que saibam que nós temos a maior experiência, talvez uma das maiores experiências em reposição hormonal e reposição hormonal através de implante aqui no nosso estado, entendeu? Então, quem se interessar por um processo seguro, né? Um acompanhamento também a nível 360 graus, para melhorar sua performance em geral, inclusive melhorar a questão da composição corporal, que nos procure, que nós temos exatamente essa é a nossa especialidade aqui. O 360 graus aqui é porque a gente olha a pessoa como um todo, a gente não esquece outros fatores. Às vezes a pessoa tem outras coisas que precisam ser corrigidas e a gente dá uma olhada no geral e vê, olha, também tem que ajeitar essa parte aqui. E depois vai incluir a questão dos implantes, entendeu? Para encerrar mais uma vez, eu queria fazer uma dica para você assistir um filme. Na verdade, eu quero indicar um documentário que está no Prime Video, O Fantástico Mundo dos Hormônios. É uma produção que explora o papel dos hormônios no corpo humano de forma mais ampla, né? Podendo tangenciar aspectos da saúde, do bem-estar e como eles se relacionam e a reposição hormonal e o envelhecimento. Então vale a pena assistir O Fantástico Mundo dos Hormônios, um documentário que tem no Prime Video. E por hoje é só, esse foi o podcast Longevincast, que fala sobre saúde, o código secreto da vida longa. Quero agradecer muito por você que está sempre acompanhando a gente, que está conosco aqui. Muito obrigado, meu amigo Alan. Semana que vem a gente está aqui com outro assunto de saúde. Até lá. Abraço.